Roberto é um conceituado cirurgião plástico que vive em Toledo, morando em uma mansão na qual mantém um laboratório pessoal onde realiza operações e experimentos. Ele vive em constante luto pelas mortes de Gal, sua esposa, e de Norma, sua filha. Ambas se suicidaram jogando-se de janelas, mas por motivações distintas. A primeira teve o corpo inteiramente carbonizado após um acidente de carro. Depois desse ocorrido, seu marido ficou obcecado com a ideia de recriar de maneira mais resistente a pele humana em laboratório e poder devolver-lhe a vida por meio de suas descobertas. Roberto reconstrói a pele da esposa, que sobreviveu, mas ficou completamente deformada, em um ambiente privado de luz. Todos os espelhos e objetos refletores foram retirados da casa, até que em uma manhã, ao ouvir Norma cantando no quintal e aproximar-se da janela, Gal vê sua imagem refletida pela primeira vez e, tomada pelo horror, comete suicídio perante a filha, que fica traumatizada e, por isso, é internada em uma clínica psiquiátrica. Após ter sido abusada por Vicente, um jovem que encontrou numa festa de casamento, na qual foi acompanhada de seu pai, que havia sido incentivado pelo médico da filha a tentar fazê-la interagir mais com outras pessoas e começar um processo de ressocialização, Norma, assim como sua mãe, também se atira da janela, mas do seu quarto na clínica, na qual estava internada. No momento do abuso, Vicente estava alterado devido às drogas que havia consumido, o que confundiu sua compreensão da personalidade de Norma. A personagem vivia retida em uma redoma emocional infantil, apesar de ser biologicamente uma adulta. O rapaz achava que ela tinha esse jeito inocente por estar sob efeito dos mesmos tipos de drogas que ele constantemente usava, quando na verdade as dela eram usadas para o seu tratamento psicológico. Vicente começa a beijá-la e tirar sua roupa. Sem entender direito o que estava acontecendo, Norma permite as investidas com certo receio, mas quando sente a penetração, ela grita desesperadamente e morde a mão do rapaz, que tentava lhe calar. A reação de Vicente é lhe dar um tapa, que faz com que ela desmaie. Ao vê-la desacordada, o personagem não se aproveita da situação e, com cuidado, a veste e foge de moto, no instante em que Roberto chega ao local. Ao acordar a filha, ela tem um surto psicótico e passa a associar sua imagem à de seu violentador. Por conta disso, os próprios médicos aconselham o pai a não visitar mais a filha no hospital com tanta frequência, pois eles próprios se mostram desconfiados com relação à inocência de Roberto no caso. Alguns dias depois, a jovem comete suicídio. Além da tristeza, Roberto também é tomado pelo ódio. Por causa disso, ele sequestra Vicente e o usa de cobaia, fazendo nele uma série de cirurgias plásticas contra sua vontade, incluindo uma vaginoplastia e a mudança de pele que tanto estudava, misturando sua ânsia de vingança com a oportunidade de glorificação científica. Roberto força a transexualização do corpo do jovem, ao mesmo tempo em que tenta manipular sua mente por meio do confinamento em um quarto repleto de câmeras. Aquele que antes era conhecido como Vicente se encontra em um duplo cativeiro. É um homem preso no corpo de uma mulher que é prisioneira em um espaço fechado. Algumas das câmeras de seu quarto transmitem imagens em preto e branco e em menor qualidade, e outra adjacente transmite imagens coloridas e bem definidas para a televisão localizada no quarto de Roberto, que demonstra sentir um prazer voyeurístico em observá-la. É um misto de fascínio pela própria criação, orgulho pelo que conseguiu e uma paixão que cresce tanto devido ao convívio quanto pela similaridade com as duas mulheres que perdeu. Através do zoom, o protagonista consegue aproximar ou distanciar a imagem e estudar principalmente o rosto de Vera, minuciosamente. Ela, por sua vez, demonstra não só estar ciente da presença das câmeras, como também de que está constantemente sendo observada e desejada. Existem alguns momentos que, pelo enquadramento deliberado, lembram pinturas famosas, mas uma em específico chama a atenção. Quando o médico contempla sua criatura através da televisão, a imagem nos remete ao quadro Vênus ao Espelho, do pintor espanhol Diego Velázquez. O fascínio em ambos os casos é motivado pela pele branca e lisa, completamente nua e com curvas salientes à mostra. A diferença é que a beleza de Vera não é natural, mas construída. Além disso, as duas imagens se distinguem porque na pintura o voyeur é o espectador, e no filme é Roberto que a vê como sua pintura. A arte acaba servindo como refúgio terapêutico para Vera, que faz das paredes de seu cativeiro uma espécie de diário, no qual escreve datas, sinais e frases, usando um delineador, formando um grande desenho, resultado dos 6 anos de confinamento. Inclusive é possível ler, dentre os diversos escritos, uma citação da artista e filósofa Louise Bourgeois,
que diz: a arte é uma garantia de sanidade. À medida que vai gradativamente usando Vicente para recuperar a imagem de sua esposa, Roberto se apaixona por ele, ou ela, como um artista que se apaixona pela própria obra, chegando a atribuir-lhe um nome feminino, Vera Cruz, ignorando o quão desconfortável ele fica com isso. Roberto se interessa e enxerga apenas a pele que Vicente passa a habitar, um simulacro de sua falecida esposa. O médico não demonstra preocupação ou preconceito com a essência ou com o eu autêntico. Ele encara a relação entre gênero e sexo com uma lógica binária. Tanto que, no seu entendimento, a partir do momento que não existe mais pênis no corpo de Vicente, este deve passar a ser necessariamente uma mulher e seguir regras e hábitos estabelecidos socialmente para o sexo feminino. Por isso, Roberto impõe que Vicente se porte como mulher. Vicente, por sua vez, percebe as intenções de Roberto e como sua condição atual poderia ser usada como vantagem. Assim, ele simula uma vulnerabilidade feminina e entra no papel de Vera, tentando corresponder às expectativas do seu criador e ganhar sua confiança, tomando o controle da situação aos poucos. Ao mesmo tempo, Roberto se torna progressivamente mais ingênuo e suscetível com o desenrolar do relacionamento. Durante o carnaval, em um momento em que Roberto estava ausente, Zeca, filho de Marília, chega à mansão disfarçado de tigre, o que já anuncia o perigo que ele representa, vindo de uma festa, depois de ter cometido um assalto e deixa claro suas intenções de se esconder ali. Uma vez dentro, ele descobre Vera e a confunde com Gal, com quem tinha um caso. Inclusive, ele estava presente no momento do acidente dela, no qual os dois tentavam fugir juntos. Marília se recusa a dar-lhe abrigo, mas Zeca não se intimida e de forma violenta imobiliza a mãe e estupra Vera. Na natureza, quando acasala, o tigre perde o controle do que está acontecendo à sua volta devido à distração provocada pelo alto nível de excitação sexual, o que o deixa vulnerável ao ataque de outro, o que é exatamente o que ocorre com Zeca no filme. Roberto o mata no momento do ato e, mais tarde, se livra do corpo. A fantasia de tigre representa a presença do animalesco. No filme, a ideia de uma figura masculina incontrolável, viril e irracional já é sugerida antes da aparição de Zeca, em um dos documentários que Vera assiste brevemente, onde, como prenúncio, um guepardo ataca uma gazela. Outro documentário que chama a atenção de Vera é um sobre yoga na televisão, onde a professora ressalta que nunca se deve confundir o corpo com a essência, duas entidades diferentes. Por causa disso, Vera solicita manuais e cursos relacionados a yoga e passa a praticar com mais dedicação, embora o médico não conheça sua verdadeira motivação. Após ter conquistado a confiança de Roberto, Vera o seduz e, quando estão prestes a transar, ela consegue enganá-lo e acaba por matá-lo. Logo em seguida, faz o mesmo com Marília. Freud afirma que todas as armas e ferramentas penetrantes são símbolos do órgão genital masculino. Em diversas culturas, a sexualidade masculina é associada à violência e é ensinada como um poder absoluto do homem, principalmente sobre a mulher. O pênis acaba sendo um ícone de autoridade nas culturas que valorizam a força física. Por isso, o momento em que Vera atira em Roberto possui uma forte conotação fálica e simbolismo irônico. Assim como aconteceu com Zeca, de forma impulsiva, Roberto se deixou levar e ser dominado pelo desejo carnal, nesse caso, em especial por ser sua criação. Vera, aproveitando-se disso, fingiu se adequar a um padrão de feminilidade esperado e, valendo-se da técnica de yoga, conseguiu se refugiar em seu interior para não ser ou se sentir violada por Roberto, nem a nível físico, nem psicológico. Na última sequência, Vicente finalmente volta à loja de sua mãe e torna-se perceptível o caráter inelástico de sua identidade. Seu primeiro instinto e vontade é retornar ao lar, para suas origens e pessoas que ama, não começar uma nova vida como mulher. Ao se apresentar, sabendo da dificuldade que seria convencê-las de quem realmente era, ela hesita, porém, se apresenta como Vicente. Não só porque elas não conheciam a persona Vera, mas por, de fato, se reconhecer ainda como seu antigo eu, que permanecia atual em sua mente. Apesar de aparentar ter aceitado essa nova identidade, em nenhum momento, Vicente realmente o fez. O nome Vera significa verdade, e cruz simboliza sofrimento. Quando verbaliza para sua mãe que é Vicente, fica claro que por mais que Roberto tenha interferido em seu destino e acreditado ter sido bem-sucedido, quem triunfou foi Vicente, nome que significa aquele que vence. Essa constatação nos faz refletir sobre essência e aparência, a diferença entre aquilo que somos daquilo que parecemos ser.
Para cada pessoa é atribuído um gênero no nascimento, e com isso um conjunto de expectativas é transmitido. No entanto, muitos indivíduos não atendem a essas normas, pois a percepção que têm de si mesmos difere da atribuição social que lhes foi dada. O cineasta, de forma intencional, faz o espectador acreditar que com a biotecnologia utilizada, com disciplina e tempo, a identidade poderia ser remodelada da mesma maneira que a aparência foi, mas no final, o diretor revela que Vicente não foi convertido em mulher. Sua pele mudou, mas o seu eu psicológico permaneceu intacto. Logo, a vítima não assumiu de verdade as pressupostas características psicológicas do novo corpo, apenas fingiu tê-las adotado de forma estratégica, seguindo uma expectativa estereotipada dos papéis de gênero como um meio de sobreviver frente ao mundo de confinamento em que se encontrava. O diretor rompe com a conjectura de que o corpo necessariamente reflete o gênero e que o gênero é necessariamente equivalente ao sexo, desenvolvendo através do filme a ideia de que somos sempre mais e além do que a pele que habitamos. Por fim, é interessante notar como Roberto também tinha sua identidade dilacerada devido à luta pessoal entre a arrogância e a humanidade. Ele sempre se odiou por não ter conseguido proteger as pessoas que amava. Ainda que de forma diferente, ele também não estava em paz com a pele que habitava, devido à culpa e dor que carregava.